novo tempo. A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você. A Rádio Novo Tempo segue minha vida desde 1997, quando eu morava em Maringá, Paraná. É a sua melhor companhia. Eu ouço a Novo Tempo porque é a melhor rádio do planeta. É a minha companhia de todas as horas, de todos os dias. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Aqui você ouve a sua música preferida. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, Edil tocou. o sangue flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares. Novo Tempo. Essa vida de pidão vai acabar, porque no céu não haverá pecado. Você pede, a gente toca. A voz da esperança. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou o pastor Robson Menezes e te encontro todas as noites no Está Escrito. Juntos vamos estudar as verdades contidas na Bíblia. A gente se encontra diariamente às 10h30 da noite, no horário de Brasília. Eu espero por você. Está Escrito aqui na Novo Tempo. Rádio Novo Tempo. O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Além dos fatos. Muito bem, já estamos aqui, já estamos juntinhos. É mais uma tarde maravilhosa aqui no nosso Além dos Fatos. Já chegamos. Obrigado pela sua caroninha, por essa companhia maravilhosa, por se ligar aí, ouvir a nossa programação nas rádios Novo Tempo espalhadas por todo o Brasil. É uma imensa alegria ter a sua companhia em qualquer lugar do planeta também, acompanhando a nossa programação, tá bom? Além dos fatos chegando e sempre tratando de temas importantes, né? Assuntos que de um jeito ou de outro, uma hora ou outra, entram na nossa vida, né? E acabam fazendo parte aí da nossa jornada, não é verdade? E a gente abre a Bíblia para ter clareza, né? Para que a Bíblia fale também acerca desses temas, desses assuntos. E a gente tenha realmente uma boa conversa por aqui e some muito, edifique muito a sua vida, a sua caminhada também. Larissa Oliveira está por aqui, está com a gente. Tudo bem, Larissa? Oi, Veri, tudo bem? Boa tarde. Preparada aí para mais um momento especial aqui do nosso programa? Sim, Veri, hoje com uma carinha nova, né, no programa. Acho que é a primeira vez que está participando. O pessoal vai conhecer hoje. Ah, tá. O convidado, Veri. O que aconteceu? O que aconteceu? É que tem uma outra coisa nova aqui também no nosso Também, hoje. também. Que tá com cara, Não. né? Não vai ser a primeira vez, já é a segunda, porém é a primeira vez que tá com a carinha aqui também, né? Primeira vez que aparece, É. né? Aí, ó, o Christian que tá aqui nas nossas... É o Cris, é sim. Transmissão. Aí, ó, nosso querido Mr. Christian mostrando aí
a imagem do nosso novo guia de estudos, que olha aqui, gente, educação financeira à luz da Bíblia, tá? Uma pergunta que tem aqui, ser rico é pecado? Mas você vai entender quais os planos de Deus para a sua vida financeira, entre outros. Daqui a pouco a gente fala mais sobre este material que você vai ter, tá? Assim que você pedir. Para ter é só pedir aí pelo nosso WhatsApp. Manda um eu quero aqui no 12981510081, tá? 12981510081. Educação financeira à luz da Bíblia. Novidade, esta linda revista, tá? Vai para sua casa e é só você pedir totalmente grátis, sem pagar nada. Lembrando que os nossos Anjos da Esperança, que são parceiros, né? Esses são de fato parceiros e eles já proporcionaram esta gratuidade. Peça o seu exemplar, tá bom? Isso, e olha, depois você conta pra gente, né, a transformação, a mudança, que muitas vezes a gente não consegue realizar aqueles sonhos, aqueles projetos, né, aqueles desejos que temos. E além disso, fazer também a obra do Senhor, ajudar para que o evangelho seja apressado, a gente acaba sem recurso por falta de preparação, né? Por falta de educação financeira. E agora você terá educação financeira à luz da Bíblia. 12981510081. Digite eu quero. É a senha, tá bom? Bom, mas mudando um pouquinho o foco do nosso assunto, qual a temática hoje, Larissa Oliveira? História da música cristã, Veri. No Brasil e no mundo. Mas é a história da música cristã. Olha só, isso já me deixa curioso, que música, né, é um negócio que atrai muito, né? E sempre que você pensa ou que você ouve música, algo especial acontece, né? Com as suas recordações, aquela nostalgia, emoções, não é verdade? Mexe realmente. Mexe, e quando tem um conteúdo, uma letra, uma mensagem que acrescenta, então, às vezes no carro eu coloco uma música e dá vontade de chorar, né? Aí chora, às vezes, tô sozinha, eu vou chorar, vou cantar. A minha mãe ignora todo mundo que tá do lado. Parou no sinal vermelho, velho, ela ignora. Não tá nem aí, ela canta alto, canta com tanta força. É engraçado, mas ela canta de coração. E eu falei de acrescentar, né? Quando tem um conteúdo, tem uma inspiração, uma letra realmente, né, que constrói, que edifica, mas ela também chama atenção e tal. Quando a letra não tem essas características que eu citei aqui. A música tem força, sim, sempre, e conforme ela é usada, né? Então, sim. Tá aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da música, a história da música, às vezes chamada de musicologia histórica. É um subcampo altamente diversificado da disciplina mais ampla da musicologia, que estuda a música de um ponto de vista histórico. A música é um dos principais elementos da nossa cultura. É verdade, né? Há indícios de que desde a pré-história já se produzia música. Olha só, provavelmente como consequência da observação dos sons, da natureza, a música surgiu quando o homem descobriu que, batendo um objeto em outro objeto, né, ele produzia sons, e que isso não era simplesmente um tanto de barulhos, né? Não eram só barulhos. A música teve várias funções no decorrer da história, como para louvar, exaltar autoridades, lutas, né? Lutar e muito mais. Mas você conhece a história da música cristã? É disso que a gente vai falar hoje, e é por isso que nós temos um convidado especial para nos ajudar hoje sobre essa questão da música, da história da música, a música cristã. É o nosso convidado, o pastor Ramon, que é historiador e pesquisador da história da música. Seja bem-vindo. Não podia ser outra pessoa, não. Né? Não, Ele mesmo. É historiador e pesquisador dessa área que nós estamos curiosos hoje. A história da música. Pastor Ramon, seja bem-vindo. Opa, boa tarde. Muito obrigado. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Sim. Muito bem. Pode cantar, bem, prazer. Prazer estar aqui com vocês. E sobre essa questão, ontem eu chorei muito com a música do Pedro Valença, que é sobre a família, que ele lançou agora. E a música tem esse poder mesmo, é por isso que ela apaixona a gente também.
Perfeito, perfeito. E a gente, quando fala de música aqui, né, Larissa, a gente já... O rádio aqui, por exemplo, esse ambiente é um ambiente de música, né? O rádio, ele difunde, ele divulga, ele leva a música para frente. E quando a gente está falando aqui, inclusive, né, nós estamos aqui conversando e, ó... O bom observador, aquele que está sempre atento aos sons, ele vai perceber que tem música enquanto a gente está falando, porque a música dá um ritmo também, dá um sentido, dá um... Enfim, né? Ela inspira, ela dá aquele suporte especial à fala, né? Alguém está falando e se tiver uma música tocando, ela pode mudar a compreensão do que está se falando no sentido do ritmo, por exemplo, né? Acho que o pastor... Aí, pastor... Aí, tô ouvindo, tô aqui. Sim, a música realmente é o que traz aí toda essa questão. Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria sobre alguns ginásios da NBA que tem lá um músico que fica literalmente ditando o ritmo para a torcida, tocando as músicas lá ao vivo. Eu achei que era DJ e descobri que tem lá um maestro que vai tocando conforme o time avança ou recua. Então a música, ela faz isso com a gente, né? É verdade. E a música cristã também. E você falou aí da NBA, né? Por exemplo, o pessoal que está acompanhando os grandes eventos promovidos pela FIFA, né? Aí no futebol, também percebe muita música, né? Nos intervalos, no início ali, antes da partida começar em si, já tem toda uma música acontecendo ambiental ali. A gente vai no mercado, tá tocando uma música. Exatamente. A gente entra no elevador, tá tocando uma música. A música tá em todo canto. Você aguça os ouvidos para o vizinho, tá tocando uma música lá. Tá tocando. Aí você percebe que em casa também tá. E por aí vai. Inclusive agora, toda vez que eu entro numa loja e é a primeira vez que eu escuto um tema de Natal, eu sempre me assusto, eu sempre falo assim, meu Deus, já... E normalmente eu brinco lá com os caixas e eu falo assim, ainda bem que vocês recebem adicional para ouvir a mesma música por 40 dias, né? Por 40 anos 40 e durante 40 dias. Exatamente, porque toda vez que entra uma época, seja Páscoa, enfim, qualquer época que tem uma música, a turma, os funcionários escutam ali a fio, né? A mesma música o dia todo. Impressionante. E por mais estranho que seja, como você falou, se não tocar aquela música, parece que não é, né? Não é o... Exatamente. É o que dá a época que sugere, né, Larissa? Mas aí a gente tem, né, algumas... A gente precisa conversar um pouquinho para entender essa questão toda da música. Por que ela tem essa força toda, né, Larissa? Velho, e eu vou convidar o pessoal, né, pra gente começar a conversa aqui, já no YouTube também, youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/Rádio NT. Você pode comentar também no chat do YouTube e no Facebook, que eu e o Veri estamos com eles abertos aqui agora para trazer a sua participação. Também pode participar pelo WhatsApp, né, Veri? 012 981 51 0081. Compartilha a live, vai ficar salva para você assistir mais tarde, mas compartilha com o pessoal para assistir agora, né, no ao vivo. Veri, já tem gente chegando por aqui, o Wellington Cardoso tá aqui, boa tarde, Deus seja louvado. O Sandro Sudário tá aqui, ele disse que hoje a gente vai aprender sobre a música cristã, que temática incrível. A Laura Aquino também gostou muito do tema. E Veri, tem uma mensagem aqui que, olha só, pode entrar na nossa agenda do Hora de Orar, viu? A Yara está pedindo pela saúde da sobrinha Helena. Opa. É um nenenzinho e já tá na UTI, pequenininha. Então a gente vai orar, vai colocar na agenda de oração para os guerreiros de oração também orarem por ela. Uma pequena vida já com grandes desafios, né? Vamos orar assim. E o Deus que servimos é maior, né, do que qualquer desafio, qualquer problema que enfrentemos. Então vamos orar assim. Muito bem. E agora vamos aprimorar aqui essa questão toda, né? Vamos, Veri. Vamos entrar no tema. Pastor, por que a música ela se faz tão presente assim na nossa vida? Igual a gente tava falando, vai no elevador, vai no mercado. E agora há pouco a trilha parou um pouquinho, né? Eu percebi que ficou de estranho, a música... Tá vendo? Aí, no Além dos Fatos. Por que a música rádio sem BG não dá certo. Não. Vamos lá, uma das questões que liga aí, porque essa questão com a música, eu vou ser bem sincero, eu entendo que é quase que uma questão espiritual, no sentido de que a música de fato nos conecta a muitas coisas.
Então, eu acho que literalmente foi intencional aí por parte do Senhor deixar essa questão aí da música algo tão extraordinário com os seres humanos, né? Então, em especial, o brasileiro, ele é extremamente musical. Muito. E isso muito se deve à própria mistura, né, do povo brasileiro, e nós trazemos algumas heranças culturais aí no nosso sangue, uma mistura enorme de povos que também são extremamente sensíveis à música. Sobretudo, você pega tanto os costumes europeus quanto os africanos, todos eles têm uma alta carga de musicalidade. Isso aí foi passando também. E na igreja não é diferente. Quando a gente para pensar tanto nas questões do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vamos ver que a música ela está sempre presente. O povo judeu, de um modo geral, ele também é extremamente voltado e conectado com as celebrações, com as festas, e as festas sempre com muita música. Então, não tem para onde escapar. Seja na questão de povo brasileiro, seja na questão como cristãos, com toda a herança histórica que a gente carrega, e aí vai do Antigo Testamento como povo judeu, o Novo Testamento como igreja, a herança musical da Reforma Protestante também é extraordinária, inclusive a gente tem uma mudança ali. O próprio Martinho Lutero era muito ligado à música, ele compôs um dos hinos mais clássicos que nós temos, né? Castelo Forte, por exemplo, independente da denominação, esse é um hino extremamente reverenciado. Então a música ela vem permeando aí desde sempre as nossas histórias. Perfeito, professor. Agora, você falou aí, né, desde Martim Lutero e viajou, né, através dos tempos aí para falar sobre a música, mas qual é o primeiro registro? Como de fato surgiu a música cristã? Qual é a história por trás disso? Então, nós temos aí, a gente pode pensar em duas maneiras. A musicalidade antes da Reforma, que também existia. Antes da Reforma Protestante, nós temos o cristianismo, ele é representado ali pelo catolicismo. Inclusive, a Igreja Católica ela tem uma preocupação com a música, e você tem ali o surgimento dos cantos gregorianos, por exemplo, né? Que eram ligados ali a uma ordem específica de monges. Então, a música na Igreja Católica ela era vista de um jeito. Quando a Reforma Protestante acontece, uma das grandes preocupações dos reformadores era que a Bíblia voltasse a estar na mão do povo, que o povo voltasse a conhecer a Bíblia. E uma das estratégias que eles usaram, isso não foi um movimento, pelo menos o entendimento que eu tenho, não é um movimento orquestrado, combinado, eles nunca sentaram para fazer uma reunião, mas cada qual em seu local entendeu a necessidade da música, não mais dos cantos gregorianos, da música um pouco mais complexa ou de difícil acesso, que era por parte da igreja, mas músicas populares, que o povo pudesse cantar. Então, a Reforma Protestante, Então, isso já vem desde da Europa, desde a questão reformada, né, de como vão surgindo as novas igrejas, as novas denominações. E quando chega no Brasil os movimentos evangelísticos, eles também carregam os hinos. Então, nós brasileiros vamos mais ou menos herdar a tradição musical do grupo específico ou do grupo que começou a evangelizar em determinadas regiões. Então, as igrejas mais tradicionais, elas vão trazer na bagagem os hinos, sejam americanos, sejam europeus, junto com todo o material, com a questão doutrinária, com tudo. No Brasil, o evangelho já vem com a música como algo muito forte. Quando a gente... geralmente a gente tem essa tendência, né? Dizer, não, essa aqui é a música perfeita, essa aqui é a música boa, essa aqui é a música que realmente louva. Alguém até comentou aqui, fez um comentário aqui, né? Mas isso está muito ligado também a, como você falou aí propriamente, a origem, né, da música que a gente conhece como sendo uma música de louvor e de adoração, né? Exatamente. E nesse caso é tudo muito sensível à cultura. No primeiro momento, mais a cultura do evangelizador, ou seja,
aqueles grupos que foram, ou quem aqui no Brasil foi alcançado por missionários norte-americanos. As igrejas mais tradicionais, histórico-tradicionais, elas carregam uma corrente, uma força muito grande da cultura americana, porque os americanos investiram muito na evangelização do Brasil. Mas nós temos grupos, e dependendo da região do Brasil, que têm uma herança europeia. Sim. E aí você pega o estilo musical europeu. Já passado um tempo do evangelho no Brasil, que dentro do Brasil começam a surgir novos grupos, esses grupos vão se desprendendo de algumas tradições, de algumas questões culturais, e aí vai começando a aparecer um caldo mais brasileiro aí. Nós temos, dentro das igrejas pentecostais, por exemplo, uma mistura muito mais bem aceita com ritmos brasileiros. Então isso depende muito, e depende muito da época também. Exato. Né? Nós temos uma mudança profunda musical aí, dos anos 70 para frente. Sim. Então, tem aí alguns componentes. Perfeitamente. Muito bem. E o pessoal está comentando aqui, né, esse expressar, e ele agradece muito pela música que tem essa função. A Eliane Rosa, ela diz: boa tarde, amigos da Rádio Novo Tempo. Música é tudo para mim. Ouço o rádio todo dia e gosto muito aí da seleção musical. E foi através da música que me converti. Amo muito a música. Que poder, né? Meu caro. Exatamente, incrível isso. Pessoas que tiveram a vida transformada, e não são poucas, né? A gente ouve muitas histórias de fato, de pessoas que tiveram a vida transformadas, foram alcançadas pelo Evangelho através de ouvir música. E aguçando ainda mais aqui a nossa curiosidade, porque quando esse é o assunto, a gente fica curioso, né? E vamos aproveitar que você está aqui, né, que estudioso da área, para nos ajudar. Como foi o processo de introdução da música dentro das igrejas cristãs? Como isso de fato se deu? Então, isso vem já de quem evangelizou. Então, as músicas, principalmente com os hinos. Sim. Então, nós temos ali os hinários. Pensando num primeiro momento ali, os batistas, os presbiterianos, já com o seu hinário clássico, né? Isso vai sendo modificado de acordo com o passar do tempo. Então, a música no Brasil, ela sempre esteve presente. Nós vamos ter aí as modificações vão começando a acontecer quando o mercado fonográfico, ele se abre aqui no Brasil. As primeiras gravações são lá do início do século XX, mas ainda não totalmente popularizadas. A coisa começa a mudar em termos de gravações nos anos 50. Os primeiros LPs, né, os discos, eles vão surgindo ali nos anos 50, a partir do início da chamada indústria fonográfica no meio cristão, é que nós vamos ter ali, num primeiro momento, os cantores gravando hinos que existiam, e num segundo momento, os cantores, os grupos, começando então a colocar nas igrejas as músicas a serem cantadas, a ponto que isso vai se igualando e depois as coisas vão mudando, pendendo muito mais para o universo da chamada indústria fonográfica, ela que vai começando a pautar ali o que vai sendo cantado. E aí eu estou falando de um modo geral sempre, né? Na música cristã, ou no Brasil, por muito tempo, o pessoal chamou de música evangélica. A música evangélica no Brasil é que isso vai acontecendo. Perfeito, professor. Agora, a gente fez essa reflexão aí, né, falando sobre a origem e tal, das músicas para determinados segmentos, principalmente, né, da música americana, música europeia, né, e da sua influência de um modo geral. Aí a gente tem que bater de novo nessa tecla e refletir um pouquinho, né, já que se fala muito nisso também, e se cobra também bastante nesse sentido, né? Dá pra gente afirmar categoricamente que existe uma música que seja... Essa é a música certa para adoração, para adorar a Deus. Essa vai realmente surtir o efeito. A gente viu aqui a nossa ouvinte, né, falando que a sua conversão se deu através da música. Então, Ariane? Isso. Tem essa música que é certa e aquela que é errada. Como entender isso e como fazer essa separação? Posso dar um comentário antes do pastor responder? Porque o Wanderson, ele mandou uma mensagem aqui pra gente muito interessante. Porque ele disse que antes de pegar na Bíblia, né, pra estudar, ele gosta de ouvir algumas músicas, alguns louvores pra estudar a Bíblia.
E aí eu acho que é interessante essa pergunta, né? Tem uma música certa pra adorar a Deus? Olha só, não é uma resposta complexa, né? Mas de modo geral, a gente precisa primeiro definir as questões, porque a maioria das pessoas acaba entendendo que adoração é música. Adoração não é música. Muito bom. Adoração é o estilo de vida que agrada a Deus. Nós adoramos a Deus não apenas cantando, mas com a nossa vida de um modo geral. E a música faz parte disso. Então, o que nós podemos dizer é, existem músicas que são congregacionais, que são e devem ser cantadas pela congregação em momentos que a gente chama, né, momentos de louvor, e existem músicas que não são congregacionais. Elas servem para despertar questionamentos, elas servem para despertar a reflexão, às vezes mesmo ouvimos música literalmente para termos ali alegria, comunhão, e não são músicas congregacionais. A música, ela prepara, sim, o ambiente. E podemos dizer isso até pelo Antigo Testamento, por exemplo, que ela prepara o espírito. E existem estilos e músicas mais indicadas para momentos de reflexão. Então, a grande questão, de fato, mas isso depende muito da personalidade das pessoas também. Claro. Então, normalmente, as pessoas vão pensar que a música uma música para um texto bíblico deve ser uma música mais reflexiva, tá? Mas tem pessoas que gostam de algo um pouco mais agitado. Então, o estilo vai muito de acordo com a personalidade. Agora, as músicas congregacionais, mais do que o estilo musical, tem que, de fato, ter uma letra que traga ali o adequado para a adoração, para o louvor, né, ao Senhor. Então, é mais nessa questão, dividir entre música congregacional e música geral. O professor Ramon falou da questão da letra, né? E muitas vezes a gente percebe nesse processo que às vezes a música até tem uma letra boa lá, mas ela fica muito ofuscada pelo que se faz em cima pelos sons que vêm e acabam suprimindo, né? Acabam tirando do ouvinte a possibilidade de entender a letra, né? E isso pode também trazer um certo prejuízo, né? Aquele momento de louvor. Exatamente. Então aí é a questão de saber fazer a escolha. Até pegando o gancho do início da conversa, essa canção que eu citei ali da família, que o Pedro lançou, é uma canção linda, que emociona, mas não é uma canção congregacional. Sim. Não é a canção que a gente vai cantar na igreja ali para louvar ao Senhor. Então tem essas curiosidades, ou precisa saber dividir as coisas. Mas é claro que deve-se procurar ali uma música, em caso de louvor, ou até mesmo para ler a Bíblia, uma música que traga e que prepare o espírito para um momento como esse. Tem uma música que eu amo, essa música, assim, do fundo do meu coração, chama No Mais Fundo do Mar. E o coral, né, da Faculdade de Engenheiro Coelho, não é? Acho que é isso mesmo. Eles vieram uma vez no Clube da Música e eu conheci o moço que escreveu essa música. E eu agradeci a ele, porque essa música também me salvou, assim, sabe? Eu tive um momento muito complicado também de ansiedade e uma mistura com depressão. E a minha vida tava assim, um turbulhão que passava na minha cabeça. E aí essa música um dia apareceu, assim, eu tava na igreja aqui do Jardim América, e eles vieram cantar, o coral enorme, assim, foi a coisa mais linda. Quando começaram a cantar essa música, eu comecei a prestar atenção na letra da música. Gente, foi uma sensação, assim, maravilhosa, que a música fala, né, que Deus pega os seus pecados e joga no mais fundo do mar, e o seu nome tá lá no livro da vida, e ninguém pode tirar. Tá lá, com Jesus, entendeu? A música falou tudo que eu precisava ouvir, então... Gente, eu não sei, só precisava comentar isso. Que essa música, igual a música, né, ajudou a Eliane aí, que tá escutando a gente, essa música me ajudou. Então, aí até uma questão que você colocou, o canto coral, dentro das igrejas cristãs, ele tem como um dos objetivos, de fato, preparar, seja para a questão ao final da mensagem, ou antes do culto começar. Então, normalmente, as letras cantadas por um coral em uma programação dentro da igreja vão estar voltadas para uma reflexão ou para adoração. Então, isso acontece muito. Antigamente, vou falar do cantor cristão, que é extremamente conhecido, tá? Você tinha ali alguns hinos específicos para fim de mensagem. O pastor termina de pregar e já entrava não só o coral, mas o ministério
ou as igrejas mais tradicionais ainda, o pianista com a regente, um hino desses que traz esse tipo de reflexão que se junta com a mensagem. Então era uma maneira que a música era muito utilizada no passado. E hoje em dia, né? Uhum. Bom, a gente tem que pausar um pouquinho, porque nós temos aqui, a produção está sempre cobrando, olha, façam um intervalo, né? Não emendem lá. Então nós vamos fazer um intervalo. Mas a gente tem muitas curiosidades, né? Porque o que a gente pensa, né, Larissa, quando você pensa em música cristã e cristão, né? Pessoas que são seguidores de Cristo. Quem segue a Cristo, eu imagino e eu entendo que não vai adorar a outro que não seja ao Senhor, né? Ao Salvador. E mesmo nos seus momentos de alegria, de descontração, é o mesmo Deus que vai reger a sua vida e não aquele que é o tentador, o inimigo, aquele que quer derrubar você e não quer que você se salve. Então, é muito interessante a gente focar nessas questões, porque conta muito, né, para esta vida e para a vida eterna também. Então a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, o professor Ramon vai ficar com a gente para conversar, não é, professor? Posso? Pode ir. Ah, então tá bom. Posso ir pro intervalo tranquilo, então. Vamos lá e voltamos já. Além dos fatos. Novo tempo. Você já conhece a Esperança? Ela é a nossa inteligência artificial, ou seja, um robô que ensina a Bíblia pelo WhatsApp para mais de 25 mil pessoas semanalmente. A Esperança também tira dúvidas, aconselha, indica textos bíblicos e mais. E aí, quer estudar a Bíblia com a Esperança? Então acesse novotempo.com/estudo bíblico. Estude a Bíblia com a Esperança. Estude a Bíblia com a Rádio Novo Tempo. Haja mais amor a começar em mim. O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. A começar em mim. A começar em mim. Louvor e adoração. Lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de A música não para. Porque meu mundo é tão distante daqui, me leva embora, vamos juntos sorrir em outro tempo. Ouça todos os dias aqui. Com o Senhor, a vida aqui é bem melhor pra se viver. A voz da esperança. Eu tenho fome de Deus, fome de pão, fome de amor. A ADRA é uma agência de ajuda humanitária internacional, com projetos de desenvolvimento comunitário e de assistência social. Ela também atua em situações de crises ou catástrofes. E você pode ajudar a ADRA doando ou sendo voluntário em um dos seus projetos. Para saber mais, acesse adra.org.br. Ajude a transformar o mundo, uma vida de cada vez. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Rádio Novo Tempo? Então segue a gente no Instagram. O nosso perfil é Rádio Novo Tempo. Lá a gente mostra os bastidores da nossa programação, além das lives e dos conteúdos exclusivos. Segue a gente no Instagram, é Rádio Novo Tempo. Interaja, compartilhe e fique pertinho da sua melhor companhia. Chegou a minha época preferida do ano. Família reunida, presentes, comida boa. E o mais importante, lembrar o nascimento de Jesus. Nesse Natal, dê presentes que levem um novo tempo ao seu lar. E comprando os nossos produtos, você ganha cashback de até 10% na sua próxima compra. Ligue ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 21 27 30 29. Super ofertas Novo Tempo. É super porque é pra você. Além dos fatos.
Já estamos voltando. Olha só, dezembrou, né, Larissa? É isso? Ai, desculpa, velho, tava respirando fundo. Dezembrou, né? Dezembrou. Ou seja, Porque quando eu penso em dezembro, velho, o professor pastor Ramon você tá rindo. fala, eu tenho que respirar fundo. Peguei Larissa despreparada. Eu tenho que respirar fundo. É que o pastor, eu acho que não sabe. O Veri fala de dezembro, Vai pastor. saber agora. Eu tenho que, assim, me recompor, respirar fundo, beber um gole d'água, porque é o último mês do ano, já acabou 2022, 2023 já tá aqui. E os ouvintes já até decoraram isso, já estão até cansados de ouvir eu falar, chorar minhas pitangas aqui, porque em janeiro é meu casamento, pastor. Então o Veri, toda hora ele me lembra, chegou dezembro. Aí respiro fundo. Vai dar tudo certo, É em o nome de Jesus. último último mês que você vai estar com a aliança deste lado. Na mão direita. Do lado direito da sua vida, viu? Muito bom. Ó, e tranquilidade, tá? É dezembro de 2022, para você que tá assistindo aí, tá assistindo um vídeo aí, de repente ouviu falar de um determinado casamento, ou você já conhece a senhora Larissa, casada já com 5 filhos, né? E como assim? É porque é dezembro de 2022. Né, que esse vídeo está sendo feito, está sendo... Ah, entendi agora a história. Está sendo realizado, né? Não é em 2035. Isso, pode jogar mais pra frente. Você está assistindo e Larissa, 5 filhos. Tá bom, gente? Nossa, velho. 5 é muito, velho. Tem que explicar, né? Porque a gente tá... O mundo é assim muito. agora, a coisa é cíclica demais, tá? Nós avançamos no tempo, só que nós estamos aqui ainda em 2022 também. Então, vamos falar nisso, 2022 foi um ano especial aqui para nossa escola bíblica, né, Larissa? Foi muito abençoado, velho. Por aí, Larissa, mostra Seguro. pro pessoal, mostra essa novidade, tá lindo isso aí, ó, revista Esperança Novo Tempo, olha que legal, tem uma série de, gostei das informações que vem, né, educação financeira à luz da Bíblia, olha, já aconteceu. Esse aqui eu gosto, Veri. Passo a passo para dar adeus às dívidas para sempre. É isso que eu quero falar. Já estive endividado, assim, com uma situação bem complicada, com horizonte. Horizonte, nem queria olhar para o horizonte, porque o horizonte era tenebroso, né? Em relação a isso tudo. Mas as coisas se modificaram, né? E de repente você que está aí vivendo agora nessa situação, né? Você não quer olhar para frente porque você tem medo do futuro em relação a finanças, em relação aos seus negócios, enfim, né? Ao dinheirinho aí, ao uso dele. E você precisa urgentemente de algo diferente na sua vida. E está aí, nas mãos da Larissa, esse algo diferente, que é educação. Isso, olha, não era para ser diferente, era para ser a coisa mais normal para a gente, né? Mas educação financeira, para dar um novo norte, novo rumo às coisas. Então, peça esse material de estudos. A Larissa tá ali curiosa, olhando. Larissa, para de ficar folheando. O pessoal vai querer folhear também, mas e agora não pode, porque não chegou em casa ainda. Tem que pedir. Uma coisa que eu acho fantástica nesse guia de estudo, Veri, nessa revista nova, conta. é a planilha de controle diário de gastos. O quê? Eu sou muito controlada nesse sentido. E agora, com os preparativos do casamento, eu fiquei mais ainda, sabe, Veri? E aí eu sempre tô assim, vendo aqui, somando ali, tal, quanto que vai sobrar, isso aqui. Aí na hora que eu vi essa planilha, Veri, nossa, meu olho brilhou. Ainda bem que chegou e você tá disponível pra você. Chegou, velho. Porque tem esse detalhe, gente, o seu sim tá garantido, tá? Sim, é sim. Ah, não, sim. Não te descartam, não, porque sim, tá garantido, tá bom? A sua revista, o seu guia de estudos, Educação Financeira à Luz da Bíblia, ter aí neste material uma verdadeira riqueza. Eu tenho certeza que não vai demorar muito e aqueles planos que você tinha de aquela viagem, até internacional, que às vezes internacional fica mais barato que nacional. Pois é, velho. Eu ia comentar uma coisa parecida. Eu tenho o sonho de conhecer um monte de lugar. Tenho o sonho de adquirir algumas coisas na vida também. Então eu tô imaginando você lá nas pirâmides do Egito, andando ali. Ai, amém. Eu quero muito conhecer. E tem um capítulo aqui, velho, que fala só sobre isso. Ouse sonhar. Capítulo 9.
9, olha, já pra quem pediu o guia de estudo já sabe onde tá, o capítulo 9. Fala só sobre os sonhos, viu, Very? Que pode sonhar. Esse guia de estudo vai te ajudar a conquistar seus sonhos. Que impressionante. Gente, peça, é novinho, acabou de chegar, tá? Você vai estar ainda no hall dos primeiros a pedir. Assim, muitos primeiros, porque hoje, por exemplo, foi uma enxurrada aqui de Eu Quero. O pessoal tá mandando Eu Quero aqui no WhatsApp. Manda você também, 12981510081. 12981510081, digitando Eu Quero, tá bom? Essa é a senha pra gente saber que você quer de fato esse presente maravilhoso que a Escola Bíblica está proporcionando hoje. 12981510081, digite Eu Quero e você vai ter esse guia de estudos maravilhoso, Educação Financeira à Luz da Bíblia. O pessoal já tá pedindo, e olha só, pra só deixar avisado, Very, tá pedindo, eu já tô respondendo agora com o contato da Escola Bíblica, porque é através da Escola Bíblica que você vai fazer o seu pedido, tá bom? Então pode mandar que eu já estou respondendo com o contato da Escola Bíblica. Que maravilha isso aí, viu? Peça o seu, que tá garantido. Sim, 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 sim e sim. Agora é o seguinte, voltando aqui pra nossa temática, nós estamos com o Pastor Ramon, tá? É bom você saber, você que tá ligadinho aí com a gente, e saber que nós não estamos sozinhos hoje quando esse assunto é música, né? Música é algo importante, eu vou contar para você, se você não sabe ainda, a maior parte do pessoal que me ouve há mais tempo já sabe. O que despertou as pessoas que fundaram lá Novo Tempo, né? E me chamam, faz tempo que você tá aí, né? E me chamaram para esse trabalho, foi pela música. Eu estava lá cantando, o pessoal disse, olha, esse aí como cantor vai ser um bom locutor. Não, brincando. Eu falei lá no momento e eles acharam legal a fala também, aí juntaram... Vozeirão poderoso. Chamaram. Era uma voz meio tímida, assim. Mas eles viram potencial e chamaram para fazer aqueles testes especiais. E aí você tá me aturando aqui, né? Né, Larissa? Eu amo trabalhar com você, Very. Olha, então, Larissa, o professor Ramon, pastor Ramon tá com a gente, ele é historiador, é pesquisador, né? A história da música tá na veia desse homem. Então vamos explorar, vamos aproveitar esses minutos que ainda tem de programa para explorar, né? E aí tem a música, os tempos mudam. Até onde a música é veiculada, por exemplo, o rádio, antigamente tinha um tipo de som, hoje o rádio tem outro som. Ele também avançou muito e ele mostra mais a música e as coisas que são específicas da música, enfim, né, as qualidades, as virtudes da música, os instrumentos e tudo mais. Então, há modificações e com isso o jeito de cantar das pessoas também com o tempo vai mudando, né, Larissa? E isso desperta perguntas na gente, né? Inclusive, foi a pergunta do Adailton. Ele tá preocupado com essa mudança, sabe, do ritmo, um pouco diferente de como era antes e agora tá, né, de um ritmo diferente. Ele tá preocupado. Ainda é válido como uma adoração, a gente pode escutar, ou é melhor não. Essa mudança desqualifica a música, tipo, não é mais uma adoração. Essa música que você tá escutando, por ser desse jeito, não pode ouvir, não é uma adoração. É assim, pastor? Como que é? Olha, primeiro, só pegar um gancho, eu não vou resistir. Com 5 filhos, você faz um conjunto vocal extraordinário. Ele é dos meus, então, hein? Pode ser um bom caminho. Mas pode ser 2, aí junta eu e o Davi. O coral Oliveira tá bom. Gervasoni, porque Oliveira vai vir na frente, né? Que Oliveira é uma potência de família. Então, Oliveira Gervasoni, viu Marcelo Almeida aí de Cariacica? Eu chamo Marcelo de Almeida e ele é Trindade. Não, Trindade, mas é Almeida, porque você entrou nos Almeida, nesse clã aí. Então, o coral Oliveira Gervasoni vai ser um espetáculo mesmo, professor. Gostei. Exatamente, Oliveira Singer. O negócio promete. Então, voltando aqui, pegando o gancho da pergunta, nós temos algumas coisas a serem consideradas nisso. Primeiro de tudo, eu preciso entender qual é o estilo musical da comunidade que eu congrego. Não vale a pena entrar numa guerra por um gosto particular com a questão da própria comunidade. Sim, a música ela vai mudando com o passar do tempo, a geração muda. E um dos grandes desafios na igreja é conseguir continuar sempre falando com as novas gerações sem perder a essência. Então, como eu já tinha colocado um pouco atrás, a gente precisa entender que a adoração não é só música e que música não é adoração. Então, são coisas distintas. O importante é nunca corromper o conteúdo, ou seja, a letra.
né? Qual é a pureza bíblica na letra que está. A letra é muito mais importante que o estilo. Agora, é claro que a igreja local, a denominação, ela tem algumas características. E essas ela vai mantendo e adaptando da melhor maneira possível, né? Então, a preocupação principal é com o tipo de letra que nós ouvimos hoje. Agora, se a música atualmente ela é mais rápida, ela é mais devagar, ela tem um contexto mais eletrônico, menos eletrônico, isso é muito da região que eu vivo. Não é isso que vai denominar ali se eu posso continuar ouvindo, não. A questão é a letra. A letra da música que você ouve, ela continua te aproximando mais do Senhor, ela continua te deixando literalmente conectado com o Senhor. Se a letra continua boa, primeiro ponto, beleza. Aí nós vamos avaliar a igreja que eu faço parte. Essa música aqui, ela se enquadra mais, se enquadra menos. Eu preciso sempre respeitar o contexto da igreja que eu vivo. Então, essas são questões a serem colocadas. Porque com o passar do tempo, realmente, a cultura muda, né? A música, ela é sempre muito volátil ao que está acontecendo. Perfeito, muito bem. Agora, vamos um pouquinho, já que o professor falou, já havia falado, inclusive, no começo do programa, sobre adoração, né, e louvor e adoração, essa coisa toda. Aí a gente não tem como fugir do grande livro, né, a Bíblia Sagrada, que é realmente o livro dos livros, o best-seller dos best-sellers. E ela apresenta pra gente a música, a Bíblia nos dá orientações acerca da música, como a música então se apresenta. O professor já fez um sinal positivo ali, pastor Ramon. Então, como a Bíblia apresenta pra gente a música? O que ela nos dá realmente de base, de suporte em relação a isso, professor? Do Antigo ao Novo Testamento, né? Deus usa muito as questões musicais. Nós temos não só o livro de Salmos, que já abertamente são poemas e músicas ali que o povo cantava nas celebrações. Quando a gente olha e volta no passado, por exemplo, quando Deus está instituindo as questões de celebração, nos primeiros livros da Bíblia ali, principalmente vamos pegar com Moisés no deserto, você já tem toda uma questão ali de utilização de instrumentos, de indicação de como deveriam ser as músicas, de que maneira cantar, quem é responsável por isso. Então, no Antigo Testamento você tem indicações, inclusive músicas, né? Todo tipo de instrumento utilizado. Verdade. Ele é listado. Né? Não tem essa questão disso aqui pode ou não pode, no sentido de instrumentos. O louvor ao Senhor é para ser feito com tudo que temos. Tá? No Novo Testamento, você também tem as indicações de cânticos espirituais, de hinos. A música fazia parte da celebração da igreja primitiva. Então, a música é amplamente incentivada no Antigo e no Novo Testamento. E é interessante, né, quando a gente pensa nas coisas condenáveis nesse tempo, né, quando a gente vai estudar e acompanhar o povo de Israel, né, toda a sua trajetória e todo aquele processo, a gente via as coisas que eram contra Deus, né, tipo as orgias, né, os altares que se erguia. Certamente que ali tinha música, né? No meio daquele processo. Tudo que se fazia ali não era para louvor a Deus, para adoração a Deus. Agora, quando a gente pensa no povo, no povo de Israel, naquele que a gente procura se inspirar neles, a gente vê a música e vê que as práticas que eram aconselhadas e eram desenvolvidas eram justamente para louvor, para agradecimento do nome de Deus, né? E a diferença, de fato, quando a gente pensa nos instrumentos, eu não sei qual era, se havia algum instrumento lá que era proibido de tocar cá, mas eu sei que a intenção era sempre adorar a Deus, né, e colocá-lo em primeiro lugar. E o sacrifício, até a música era um sacrifício de adoração ao Deus eterno, né? Exatamente, até porque a questão da música, ela entregava o que estava no coração. Aliás, a música, até hoje, ela entrega o que está no nosso coração. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio e os nossos ouvidos também vão escutar ali o que o nosso coração está pedindo. Então é por isso que a música muitas vezes é vista como um perigo, né? Porque ela tem essa questão muito natural e a música realmente, assim como ela pode nos conectar ao Senhor, nós também podemos ser levados pela música.
Então, isso é sempre importante observar. E a adoração é o que está no coração e o que nós entregamos para o Senhor. Então, quando você pega ali Moisés descendo com as leis, sim, de longe eles escutam o barulho da festa que está acontecendo, e é uma festa errada, e com certeza a música estava ali no meio. Mas a música também é utilizada em momentos de arrependimento, né, em momentos de contrição. Então a música ela faz aí esse papel e o coração vai mostrando ali o que realmente está acontecendo. Certamente, quando Moisés ouviu lá de cima, a primeira coisa que ele ouviu foram acordezinhos distantes, né, de determinada música que estava tocando perfeitamente. Muito bem. Larissa! E a música, velho, ó, é antiga, hein? É antiga. A gente pensar que no comecinho de tudo, no começo do mundo, a música já estava lá no céu, não é? Então antes não tem uma história que tinha um coral de anjos, alguma coisa assim, pastor? Alguns até falam ali da questão da música com Lúcifer, mas aí são ilações, né? Ilações. São questões mais por fora. Mas que os anjos e essa questão musical no céu, sim. Né? Nós temos a adoração a Deus. E o louvor ali através da música. Eu fico imaginando a qualidade de um coro celestial. Uau. Como é que não deve Imagina? ser? A gente se arrepia com os coros que a Larissa acabou de contar as histórias aí. Exatamente. Puxa pro começo lá que você vai ouvir Larissa falar. Verdade. Então, isso realmente é sensacional. Agora, eu falava justamente dessa questão de que, já que a nossa vida deve expressar, né, deve inspirar sempre o louvor ao Deus que nós servimos, e a gente sabe que existe música que não exalta a Deus de forma alguma. Quem fez não fez inspirada por ele, em hipótese alguma também. E aí, qual o conselho, o recado que o pastor deixaria, o pastor Ramon, para alguém que está agora... Uma vez eu tive algo assim, né? Eu tinha lá várias músicas, né? E eu gostava de cantar. Hoje mesmo tem ensaio daqui a pouquinho, a partir das 8 no Jardim América, tem ensaio lá do quarteto. Então é o seguinte, aí eu gostava muito de cantar e tinha música de todo tipo, né? Aí um colega chegou, um rapaz mais novo do que eu até um pouquinho, ele chegou para mim e falou, se você quer louvar a Deus, você tem que louvar a Deus. Se você quer essas outras músicas, você tem que se mexer com isso aí. E aquilo foi um chicote que estalou e me fez pegar e falar, não, tá certo. Não sei como isso aconteceu tão rápido. Destruí tudo aquilo que não era interessante e potencializei naquelas que eu sentia que era para louvor. E realmente isso fez um significado do que ele falou. Hoje eu até lembro e agradeço muito, né? Mudou totalmente a minha vida. O que o professor diria aí para alguém que está assim, confuso nesse processo, né? Gosta de cantar louvores a Deus, abre a boca para fazer isso, mas acaba se envolvendo também com o outro lado, que é muito forte. Essas questões, a pergunta que eu sempre deixo para as pessoas me perguntam e eu devolvo com a pergunta, né? A música que você ouve hoje, ou que você está ouvindo agora, o Spotify ontem lançou a retrospectiva do ano, né? Uhum. E você pode olhar ali tudo que você ouviu. Tem os minutos, tem os melhores. Uhum. E você pode avaliar um pouco. A música que você ouve hoje, a sua playlist preferida hoje, ela te deixa mais perto de Deus? Ela te deixa no mesmo lugar ou ela te leva para mais longe? Essa resposta qualquer um sabe dar, bem lá no fundo. Nós sabemos as músicas que nós ouvimos, o que elas realmente nos fazem. Eu lembro que há muitos anos atrás, uma música que eu gostava muito, e era uma música dita secular, e ela tinha um refrão que dizia: o céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. E eu gostava demais dessa música, eu gostava do solo de guitarra, eu gostava do estilo. Aí um dia eu estava cantando um refrão, aí me deu aquele estalo, que eu sei que foi o Espírito Santo, e eu falei, nossa, o que eu tô cantando? Tá? Estou cantando aqui que o céu é uma promessa, que eu tenho pressa, eu quero ir para outro lado, misericórdia. Perdoa, Senhor, não tá mais aqui, essa música eu não canto mais. Olha só, um baita de um chacoalhão, né? Foi. Mais do que uma questão secular ou cristã, porque existe isso até hoje, é a questão da letra, porque existem músicas ditas cristãs que também não estão ajudando em nada, estão fazendo confusão. Então eu preciso entender e refletir aquilo que eu escuto, a letra que eu escuto. Perfeito. Então quem está na dúvida hoje, a pergunta que eu deixo para você é: essa música que você tanto gosta de ouvir, essa música ela te deixa mais perto de Deus hoje ou ela te afasta? Tá? Porque a gente sabe quais são os valores, a gente sabe qual é a mensagem da música, o que ela está dizendo,
Se ela nos mantém no mesmo lugar, eu já digo que não vale tanto a pena, porque a gente precisa estar o tempo todo correndo em direção ao Senhor. Então, deixo esse conselho aí, reflita sobre as letras que você tem escutado. Perfeito. Ô, Larissa, estou pensando aqui o seguinte, né? Nós temos Bom, o relógio está dizendo que nós estamos terminando já. Mas nós temos... Essa é uma das maiores sociedades do Brasil, do rádio e do streaming, né? Que é o Além dos Fatos. Que a gente tem uma lista ampla de sócios, pessoas que já vieram aqui uma, depois 2, 3, 4, 7 vezes. Não sei se tanto, acho que já, né? Já alguém já, dessa marca. Com certeza. O Rocha, com certeza. Rochael, com certeza. O Márcio também. Márcio Finanças. Márcio também, né? O nosso querido pastor Robson também já se candidata. Entre participar oficialmente e coadjuvar aqui, ser o ajudante, ser o VAR aqui, né? O varão abençoado, revisando. O Henrique. Também. Então, eu estou aqui dizendo que eu quero que o nosso querido pastor Ramon também entre, porque como se encaixou bem aqui na nossa conversa, né? Na nossa temática. Sim, os ouvintes gostaram muito também. Teve muito comentário aqui, muito bacana sobre o pastor. Então, assim... Pastor, fique sabendo que o convite virá. E para essa temática e outras mais, a gente quer muito falar mais com o pastor, né, Larissa? Sim, com certeza, Veri. Então tá aí. Pastor, muito obrigado mesmo. Onde as pessoas te encontram para ouvir mais sobre esse assunto especialmente, outros com esse jeito que tu tens aí, tranquilo de falar e sempre simpático também. Mas sempre falando o que tem que ser dito. Gostei de ouvir essa parte também. Feliz. Foi um grande prazer conversar com vocês. Vocês me acham aí. Eu tenho um Instagram, que foi onde tudo começou. Eu comecei a fazer as lives no Instagram, que é @música cristã no Brasil. Então lá tem uma infinidade de conversas, de lives com pessoas que literalmente fazem história da música no Brasil. E no YouTube também tem um canal que é História da Música Cristã no Brasil, onde as conversas que eu vou fazendo no Instagram, eu subo para o YouTube. Então é só mandar um direct lá, é um prazer conversar sempre. E esse é um tema realmente muito gostoso e vale a pena aí a ser conversado, debatido. É sempre um prazer. Só para frisar, é @música cristã no Brasil. Música Cristã no Brasil. Isso, esse é no Instagram. No Instagram. Isso, logozinho amarelo, na hora que pesquisar aparece lá. E no YouTube é mais fácil, a História da Música Cristã no Brasil, tem um perfil lá e vai ver as entrevistas que eu tenho feito. Maravilhoso, muito obrigado, pastor Ramon. Larissa, valeu demais. Até semana que vem. Semana que vem, segunda-feira, tem mais Além dos Fatos. Tchau, tchau, gente. Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 17h55. Um mês após as eleições, manifestantes continuam acampados em frente aos quartéis do Exército em várias cidades do Brasil. Em Brasília, caravanas de vários estados não têm data para deixar o local.